Olá, vamos direto ao ponto. Imaginem uma verdadeira panela de pressão populacional. Um choque demográfico colossal no Brasil do século XVIII. A intuição logo diz que isso seria a receita perfeita para o colapso, certo? Mas a história é fascinante justamente porque nos surpreende. Em vez de caos e desordem, o que se formou a partir desse choque foi uma sociedade superorganizada, só que rigidamente opressora e desigual. Nesta nossa análise, vamos mergulhar nas raízes da desigualdade no Brasil e descobrir como uma elite conseguiu impor ordem em meio à mais absoluta ilusão de caos. Para essa jornada fazer sentido, a gente vai seguir um roteiro de 5 passos bem claros. Primeiro, vamos ver o tamanho desse afluxo populacional em uma nova Torre de Babel. Depois, entender as regras do jogo em A Sociedade Perfeita. Em seguida, vamos para o interior com A Morada do Ouro, destrinchar a política em Os Nobres da Terra e, para fechar, refletir sobre o legado da desigualdade. Começando pelo nosso primeiro ponto, uma nova Torre de Babel e esse baita choque demográfico que transformou tudo. Pensem só nesse número por um instante. 6.124. Exatamente esse montante absurdo de pessoas, africanos escravizados de diversas culturas e línguas, desembarcou na pequena cidade de Salvador em um único ano, 1706. A escala do tráfico transatlântico nessa época ganhou proporções gigantescas, despejando multidões em portos coloniais minúsculos. Para a gente ter uma noção real dessa magnitude, olha só essa comparação. Foram mais de 6.000 novas chegadas africanas, num cenário onde a população livre residente, acima dos 7 anos, era de pouco mais de 21.000 habitantes. É literalmente um encontro de mundos, sem lenho em comum, criando o que parecia ser uma torre de Babel prestes a desmoronar. Parecia a receita certa para o colapso social. E aí que a gente entra na nossa segunda parte, a sociedade perfeita, mostrando como a ordem atropelou esse caos aparente. O paradoxo aqui é de explodir a cabeça. A lógica diria que o resultado dessa mistura incontrolável seria uma fragmentação total. Mas a realidade passou bem longe disso. Longe de entrar em colapso, a sociedade nesses portos coloniais amadureceu e se solidificou. Uma elite local se organizou de um jeito incrivelmente agressivo para manter um comando de ferro sobre todo mundo. O nome dessa máquina de controle tão bem-sucedida era Antigo Regime. Claro que não tinha nada de perfeita nos padrões de hoje, mas para quem mandava era impecável. Era um sistema católico estritamente hierárquico, que usava a ideologia pesada para justificar o injustificável. A escravidão e a desigualdade extrema não eram vistas como problemas a serem resolvidos, mas sim como a ordem natural das coisas, eternas e, acima de tudo, queridas por Deus. Era o jeito perfeito de normalizar a opressão. E, óbvio, tinha muito dinheiro e materialidade sustentando esse discurso. A própria economia colonial, movida pela escravidão, criou mercados internos robustos para alimentar essa explosão demográfica. A gente está falando de uma produção massiva de farinha de mandioca, carne seca, porcos, fumo e aguardente. Isso não só alimentava as pessoas, mas enchia os bolsos da elite, garantindo que a engrenagem continuasse girando perfeitamente. Com o litoral na palma da mão, os olhos dessa elite brilharam para o interior, o que nos leva à nossa terceira parte, a Morada do Ouro. O ritmo da Corrida do Ouro foi frenético. Lá no finalzinho dos anos 600, os paulistas já desbravavam e mapeavam os sertões. Logo no início do século XVIII, bum! As grandes minas são descobertas de vez. Em 1704, o Caminho Novo é aberto, acelerando o escoamento, e antes mesmo de 1720, a coroa portuguesa já tinha reorganizado a região inteira em capitanias separadas. Foi um avanço territorial relâmpago. Mas aqui está o ponto absolutamente crucial. O ouro não serviu só para enriquecer pessoas isoladas. A mineração foi uma operação de guerra que exigiu uma mobilização humana gigante. O que o ouro fez foi financiar a exportação daquela sociedade super hierárquica e desigual para as entranhas do Brasil. Ele levou a escravidão em larga escala, as milícias e todo aquele sistema do antigo regime continente adentro. Mas afinal, quem manipulava essas cordinhas todas? É o que vamos ver no nosso quarto ponto, os nobres da terra e como funcionava o jogo do poder. Para a gente sacar como a cabeça da elite colonial funcionava, olha essa aspas espetacular de 1693. O então governador-geral Antônio Paissandy basicamente mandou avisar a coroa portuguesa que os paulistas já sabiam onde o ouro estava, mas que eles só achariam de verdade quando tivessem garantias de benefícios. Ou seja, descobrir ouro não era só explorar,
Era uma jogada de mestre de chantagem e negociação política. Tinha uma cartilha certinha que eles seguiam. Passo 1, encontrar o ouro e dominar a região na base da força. Passo 2, esconder o jogo da coroa, segurar o acesso até forçar uma negociação boa. E passo 3, o grande objetivo final: trocar esse ouro por prestígio, títulos de nobreza, terras e, principalmente, poder político intocável. A grana em si era só parte do plano. O prêmio que a elite sonhava incluía honrarias pesadas, como os hábitos da Ordem de Cristo e títulos de fidalgo. Eles queriam as donatárias, que eram extensões continentais de terra. E mais do que a terra, eles exigiam um controle judicial completo sobre quem vivesse nela. O objetivo maior era sempre dominar as pessoas. Obviamente, com prêmios tão altos na mesa, ninguém ia brincar de ser civilizado. As famílias da elite de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, como os famosos Amaral Gurgel e seus inimigos, se engalfinhavam em lutas armadas violentíssimas. Comandando milícias particulares, eles brigavam com unhas e dentes para monopolizar as rotas, os contratos e os cargos oficiais. Isso nos traz para o nosso quinto e último ponto. Chegou a hora de amarrar isso tudo em o legado da desigualdade. A grande sacada de todo esse mergulho na história é perceber que a montanha de dinheiro gerada pelas minas não foi usada para modernizar nada. Ninguém estava tentando construir um Estado igualitário. Muito pelo contrário. As elites usaram todo o ouro do mundo para cavar trincheiras ainda mais fundas de um antigo regime, consolidando, de uma vez por todas, um país baseado na concentração de terras e na escravidão. Isso deixa a gente com uma pergunta bem incômoda. Se a brutal desigualdade histórica no Brasil não foi só um acidente de percurso, mas sim um projeto aristocraticamente pensado e executado com sucesso na época, até que ponto as sombras dessa tal sociedade perfeita ainda estão ditando as regras do jogo e alimentando as imensas disparidades estruturais de hoje? É uma reflexão pesada, mas absolutamente necessária para entender o presente. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise. Até a próxima.